CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Gostei do bom dia. Cheio de calor. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, a nossa reunião pública das 10 horas. Teremos outra hoje à tarde, às 5 horas da tarde. Nesse horário, nós temos funcionando a nossa obra social, Antônio de Aquino, aquele grupo que está lá atrás, no telheiro. As crianças estão distribuídas nas salas, de acordo com as idades, os jovens. É um trabalho muito bonito, muito importante, né? Muito sério. A gente sempre diz que o trabalho da evangelização auxilia o trabalho de educação dado pelos pais, não é? Porque eles aprendem sobre Jesus, sobre o amor ao próximo. Isso é muito importante, é um auxiliar importantíssimo. Temos as nossas reuniões públicas também na quarta-feira, são 3, na quarta-feira tem às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura, do passe de cura, que as pessoas chegam, ficam ali fora, sentadinhos ali fora, naquele espaço ali, esperando serem chamados para tomar o passe de cura. E como é que funciona o passe de cura? A gente sempre lembra que quem precisar de um atendimento, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Pode ser um problema físico, persistente, que às vezes a medicina custa um pouco a resolver, e pode ser um problema emocional. Mas sempre se fala no passe de cura que não se pode abandonar o tratamento médico, que nós sabemos que nós somos corpo e espírito. Então o médico cuida do corpo e nós, na nossa doutrina, no nosso amor a Deus, na nossa fé, cuidamos do nosso espírito. Então o passe de cura é para isso. É para cuidar do espírito, é para nos fortalecer, até para a gente encarar com mais facilidade, com entendimento, o problema físico que nos ocorre. Temos os cursos da casa, temos os cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente escolher o horário, o dia que é mais conveniente para nós e vamos estudar. Temos as obras todas na nossa livraria, os livros são vendidos a preços bons, quem não puder pagar de uma vez, paga de 2, de 3, mas vamos fazer os cursos, porque é isso que a nossa doutrina nos pede. E uma coisa é verdade, a nossa doutrina pede a nossa reforma íntima, e a gente só faz a reforma íntima quando estuda. É muito bom a gente vir a casa, trabalhar, temos muitas tarefas, estamos sempre precisando, quem tiver um tempinho para colaborar nas tarefas da casa, que venha, que se ofereça, mas é preciso que se prepare para trabalhar, para que o ambiente entre os trabalhadores seja um ambiente harmonioso, mas é imprescindível o estudo. Inclusive para evangelização de criança, de jovem, é preciso que o evangelizador tenha uma noção do Livro dos Espíritos, tenha uma noção do Evangelho, para que o trabalho seja feito corretamente, com capricho, mas com muito amor. Então, para isso a gente tem que estudar. E a nossa casa oferece. É uma grande oportunidade que a gente tem, é estudar a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, porque ela nos esclarece, ela nos equilibra e faz com que a gente compreenda a dificuldade daqueles que lidam conosco, que ainda não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Então, é por isso que quando a gente conversa com uma pessoa amiga, a gente diz, vamos lá, vamos para a casa espírita, vamos estudar. A gente nunca diz assim, vamos lá trabalhar, porque a pessoa não vai querer vir. Mas se disser que vem para estudar, a pessoa vem. Porque é importante isso, que a gente estude muito. Então, vamos nos preparando para a nossa reunião de hoje.
Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Galhardo. A nossa Rosana vai nos falar durante o passe sobre o Evangelho, que nós vamos ler aqui um pedacinho do Evangelho para a abertura da nossa reunião. Nós estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje o título da lição é A Verdadeira Propriedade. E o Espírito Pascal nos diz assim: verdadeiramente o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo que é para as suas qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. E mais adiante o Espírito Pascal nos diz assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. Então, na hora do passe, isso vai nos ser explicado. Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo dessa manhã. Querido Mestre Jesus, estamos todos nós aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo sempre as Tuas bênçãos para todas as tarefas que já estão sendo realizadas neste momento, no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, a todos os trabalhadores, os médiuns da casa. Envolve a todos nós, Senhor, com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que todo o estudo, o trabalho que acontece nesta manhã, saiam todos a Teu contento. Permita, Senhor, que os espíritos queridos que aqui trabalham sempre, incansavelmente, possam estar junto de cada um de nós, para que possamos tirar muito proveito do que nos for passado na manhã de hoje. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, do nosso altivo, Antônio de Aquino, e toda a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos é sobre o temor da morte. Isso é importante, né? Porque a gente conversa com muita gente que não quer nem ouvir falar nessa palavra, né, Galhardo? Oh. Então a gente tem que se preparar. São as questões 941 e a 942. Eu vou ler somente a 942. Kardec pergunta assim: algumas pessoas não acharão esses conselhos para ser feliz na terra um pouco banais? Não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar a sua infelicidade? E os espíritos responderam: há as que dirão isto, e em grande número, mas algumas delas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios e continuando a sofrer indigestões por si mesmas provocadas. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Que nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós. Eu na qualidade de inspirador e eles nos inspirando, para que nós possamos absorver todas as informações advindas desses espíritos amigos, através de nós, através da sintonia, e que todos vocês consigam tirar todas as dúvidas através do trabalho de cada um dentro do que for falado. Então, conforme a nossa querida irmã já falou para nós ali, é o remédio.
o remédio é a reencarnação. A nossa reencarnação constante nos dá essa oportunidade de nós nos acertarmos, progredir diante do Pai, diante dessa busca incessante do nosso aprimoramento. Nós que somos da doutrina espírita, nós sempre exaltamos a doutrina espírita, porque a doutrina, dentro da sua singeleza, simplicidade, clareza, ela mostra para cada um de nós o sentido da vida em si. Então, todos nós, já da doutrina, que estamos no estudo, estamos aqui dentro da doutrina espírita, nós observamos, à medida que vai entrando as informações e os estudos em nós vamos observando como a vida é prática, como a nossa vida encarnada é tão prática como a de desencarnados. Então, o que nós temos que observar no nosso dia a dia, como nós vamos falar aqui, desses valores que nós temos que trabalhar em nós temos que procurar nos fortalecer e não ter temor de retornar à casa. Na realidade, quando nós desencarnarmos, nós vamos retornar à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Então, muitas das vezes a pessoa fica na dúvida, mas como? Quando? Como isso acontece? A pessoa fica no ar, fica em estado de desespero. Aí vem a doutrina espírita trazer essa clareza para cada um de nós. Hoje nós temos a doutrina codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec, que ele trouxe aqui, organizou para nós. Doutrina essa que ela não tem sequer uma vírgula colocada pelo ser humano. Como ela já fala, e como o primeiro livro já nos diz, doutrina dos espíritos. São espíritos amigos nossos que passaram por aqui, sabem das nossas dificuldades, para que, através deles, trazendo para nós, conforme a gente tem o livro Céu e Inferno, temos os bons espíritos, medianeiros, levianos, zombeteiros, e todos eles vieram aqui, óbvio, sob a guarda, sob a supervisão dos espíritos superiores, um dos quais nosso querido irmão maior Jesus, que é o Espírito de verdade, veio aqui trazer para nós, se expondo para nós, trazendo os exemplos deles, dizendo assim para nós, bem claro, não caiam nessas tentações. Então, o que nós temos que procurar sempre é nos fortalecer, para nos orientar, para quando nós voltarmos à nossa casa, a verdadeira casa, nós estarmos bem conosco e junto com aqueles que lá vão nos recepcionar. Conforme numa aula que nós tivemos há pouco, nós agora, aos sábados, nós temos a aula do Livro dos Espíritos, estamos na 4ª aula, se não me engano, e ali foi falado o quão bom é nós voltarmos lá e ser recebido com palmas, com alegria por aqueles que lá ficaram torcendo por nós. Quando nós viemos, muitos se alegram por termos chegado, mas quando voltamos, aqueles que se alegraram que choram, e nós lá somos aguardados com muito amor e carinho. E felizes daqueles de nós que voltamos para lá por ter conseguido alcançar a meta desejada, que foi o nosso planejamento de vida. Porque todos nós, quando viemos aqui, nós viemos com planejamento. Ninguém vem com um peso a mais, nem um peso a menos do que deve suportar. O Pai, através de seus mensageiros, é colocado em cada um de nós a cota certa para nós. E eu não tenho um peso a mais, como não tenho um peso a menos. Eu vim dentro, eu trouxe todos aqueles pré-requisitos que servirão para mim para que eu possa suportar a minha caminhada. Esse suportar, entre aspas, é mais o meu progresso. Através das aquisições que nós vamos fazendo, nós vamos progredindo também. E para que nós possamos retornar à pátria espiritual, é a mesma coisa aqui hoje.
Rio de Janeiro, geralmente, é mais quente do que os outros lugares, exceto o Nordeste. Mas vamos para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, vamos fazer uma viagem para lá. O que nós temos que colocar na nossa mala? Nós vamos colocar camisas simples, camisetas, lá vão passar um frio tremendo. Então nós temos que procurar, sondar, pesquisar, estudar, como que é aquela localidade para onde eu vou. É a mesma coisa nós estarmos aqui e nós também começar a nos importar qual vai ser o meu retorno e como lá será. O que é que eu vou levar para lá? Então, nós temos também que preparar a nossa mala para que nós possamos lá chegar com todo o conteúdo necessário para nós darmos continuidade na vida. Óbvio que o Pai, pelo amor imenso que Ele tem a cada um de nós, aquele que veio aqui, infelizmente, utilizou mal o seu livre-arbítrio, fracassou, o Pai não vai apontar o dedo para ele. Dará tantas oportunidades quanto necessário for, através da reencarnação, para que nós aqui viéssemos, voltarmos tantas vezes quanto necessário for, para nós aprendermos, para que nós possamos colocar dentro de nós essa lei de amor que o Pai tem para cada um de nós. Então, diante de Deus, nosso Pai, não existe ninguém falido. Existem aqueles que utilizaram mal o seu livre-arbítrio e o seu tempo também. Então, vamos dizer assim, foram mais omissos dentro daquele seu planejamento de vida. Então, para nós iniciarmos, nós vamos falar aqui da questão número 9 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte. A 9 diz assim: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. Qual é o artista do planeta Terra? Qual é o artista que fez o homem e a que dotou ele de uma inteligência para que ele possa progredir? E continuando, o homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, uma coisa que nós temos que sempre que respeitar é o Pai. Então, muitos de nós, por não querer atentar-se para a verdadeira vida, se fala que é ateu, isso, aquilo, na verdade é se esquivando da responsabilidade que cada um de nós temos. Responsabilidade essa que só a nós pertence. Cada um de nós temos que crescer por nós mesmos. Nós não somos espíritos que depois que nós desencarnarmos, vamos nos misturar, como muitas seitas dizem, igual a água. Todo mundo vai se misturar, vai ser uma coisa só. Não, nós temos a nossa individualidade. Nós respondemos por nós mesmos. Nós progredimos por nós mesmos. E nós temos que ter esse conteúdo de ter uma vida saudável aqui no planeta Terra para nós não temermos a morte. Uma das coisas que a doutrina espírita, tem até uma música da doutrina espírita que fala que a morte já morreu. A doutrina espírita matou a morte. É por isso que, dentro do contexto do Pentateuco, o nosso querido irmão Allan Kardec mesmo diz: um dia a doutrina espírita será a religião do futuro. O que ele quer dizer com isso? Que todas as religiões que aí estão, elas vão absorver todos esses ensinamentos que os espíritos enviaram para cada um de nós. Com muita responsabilidade, eles vieram, deixaram para nós, para que nós possamos assim. Eu não tive condições de adquirir esses conhecimentos, mas agora já tenho. Nas nossas mesas ali, desobsessivas, quando que nós trabalhamos às sextas-feiras, nós encontramos irmãos ali que diz assim, eles
não sabia aonde adquirir determinados ensinamentos que nós passamos ali para eles. Óbvio, nós falamos para eles que a doutrina espírita hoje está mais assentada, tem 50 anos, que agora tem vários centros espíritas, estudos e pessoas que se atiraram, estudaram e hoje estão reunindo grupo de estudos através de centros espíritas. Mas antes, poucos sabiam disso. Temos irmãos nossos que quando vêm à mesa, eles não sabem que morreram. Eles ainda se sentem vivos na carne. Vivos todos nós seremos um dia através da imortalidade, mas eles se sentem ainda incorporados na carne, com corpo de carne ainda. Então, quando nós falamos as verdades para eles, a realidade, mostramos a eles com muito amor e carinho, aí eles caem em si. Tem irmãos que choram ali por ter perdido, entre aspas, a vida. Perderam apenas o corpo de carne. E ali mesmo, eles se sentem confortados e orientados pelos benfeitores que trabalham conosco, que é essa equipe espiritual que está toda sexta-feira de prontidão aqui para auxiliar a esses nossos queridos irmãos ainda equivocados no termo corpo, morte e vida, a permanência da vida. Então, a doutrina espírita, nós muito falamos, venham estudar, venham participar, venham adquirir esses conhecimentos que esses nossos queridos irmãos que vieram antes de nós e trouxeram para nós. Então, assim, nós vamos nos aqui socorrer a um livro nosso querido irmão Leon Denis, que fala, esse livro é Depois da Morte, e fala aqui para nós as provas da morte. Inclusive, esse livro nós temos ali até à venda também. Que diz assim: os ensinamentos da doutrina espírita fazem com que a morte perca todo o seu caráter medonho. Ela é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Quantas idas e vindas nós já tivemos no plano espiritual e aqui encarnado. No plano espiritual e encarnado em outro planeta. Porque muitos de nós, não é só a Terra que nós reencarnamos também. Existem planetas similares à Terra e que nós também temos a oportunidade de ir lá reencarnar de acordo com a nossa necessidade dentro do nosso planejamento de vida, para que nós possamos crescer. Então, essa renovação nossa é constante. Quando nós formos assim, no enterro de um parente, de um amigo, o que nós temos que pedir é que ele seja fortalecido, acalentado, orientado do outro lado, para que ele possa prosseguir na sua vida. Bem como pedir a todos aqueles que ali estão, que dê um suporte necessário àqueles que aqui ficaram. Porque muitas das vezes diz que o espírito não chora. O choro, a saudade, isso é normal no ser humano. Mas esse choro é de uma semana. Eu já fui em enterro de parente, do qual até meu irmão, que a filha dele queria ser enterrada junto com ele. Mas ela não é da doutrina espírita. Então isso é o que é? Falta de conhecimento. Então, quando não tem um conhecimento, nós exacerbamos nos nossos atos. Então, a doutrina vem nos orientar. E diz assim: na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente. É indestrutível. Quando nós fomos criados lá atrás, lá nos antanhos, há X anos passado, nós fomos criados simples e ignorantes e fadados ao progresso, a alcançar a perfeição. Aí, quando nós fomos criados, na questão 621 do Livro dos Espíritos, nos diz: o Pai colocou todas as suas leis dentro da nossa consciência. Então, nós fomos colocados dentro da nossa consciência as leis de Deus. Nós temos que trabalhar essas leis dentro de nós, para que nós possamos ir passo a passo
atendendo às vontades do Pai para cada um de nós, para sermos um dia seres puros. Então, uma das coisas que a doutrina sempre fala para nós, que é a lei do Pai, nós temos que ir conquistando aos poucos por méritos. Nada dá salto, tudo é gradativo na lei da natureza. E continuando, fala assim, essa lei, se encontra além do túmulo. Ela e seu corpo fluídico na plenitude de suas faculdades, com todas as suas aquisições. As luzes, as inspirações, as virtudes, os poderes, dos quais enriqueceu-se durante sua existência terrestre. Eis os bens imperecíveis dos quais fala o Evangelho quando diz, nem os vermes, nem a ferrugem corrói e os ladrões não os furtam. Então, o que nós temos que colocar dentro de nós são essas riquezas, para que elas possam nos acompanhar nessa, em outras e outras e outras existências que todos nós teremos. Porque hoje, poucos ainda não temem a morte, mas muitos temem a morte. Como nós vamos falar aqui, todos aqueles que são simpáticos à doutrina espírita, eles não devem, eles já têm o conhecimento para não temer a morte. Porque nós estudamos muito, e falar para nós a nossa estadia aqui no planeta, que nos acolhe, bem como lá do outro lado, apenas uma transformação. Planeta esse aqui, que o planeta Terra, diante da espiritualidade, ele é visto como um verdadeiro hospital para nós. Ele é visto também como uma escola para nós. Ela é vista também como uma prisão para cada um de nós. A prisão do espírito que aqui está, nesse corpo que aqui está. E cada vez que nós temos a oportunidade de virmos ao corpo, passos largos que nós damos dentro da lei enorme para nós crescermos. Porque nós nos limitamos e as necessidades, através das dores, do nosso sustento, do nosso sofrimento, faz com que nós paramos, pensamos, meditamos tudo aquilo que o Pai tem a nos oferecer através dessa lei que está dentro da nossa consciência. Então, se nós ficarmos só na espiritualidade, o crescimento é pouco. Por quê? Essas necessidades, essas faltas, não haverá. Fome eu não tenho, não preciso ficar preso a nada. Então, o que acontece? Nós nos esquivamos sempre de participar de uma reunião como essa aqui, participar de uma outra reunião, de uma tarefa que vem a nos enobrecer também. E no corpo de carne, nós temos a necessidade de trabalhar até para nós nos alimentarmos. Então, faz parte, nós aqui estamos encarnados. No livro Mensageiros, fala para nós, até os médiuns. Todos nós somos médiuns. Todos nós, que é a questão 159 do livro dos médiuns. Mas existem os médiuns ostensivos, aqueles que têm o compromisso do trabalho junto ao próximo. O compromisso do trabalho assumido diante do Pai, para que ele possa exercitar mais o seu amor e a sua caridade. Oportunidade que nós temos. E lá nós estudamos para isso. Nós passamos lá, conforme nos diz o livro Mensageiro, 30 anos estudando para ser médios. Só a oportunidade que nós temos de vir aqui e nos trabalhar melhor. Nos trabalhar melhor por quê? Nós somos chamados e diz, você foi lá tantas vezes, tantas reencarnações e pouco você cresceu. Quer crescer mais? Então vou te dar essa oportunidade através da mediunidade. E nós viemos aqui para sermos mais úteis junto àquele que está à nossa volta. Aí, continuando aqui no nosso livro, diz assim para nós: digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada, ou de castigos sem fim. Então, nós temos essas nossas limitações, mas nós temos nosso progresso também. Então, muitas das vezes, nós, já que já estamos na doutrina espírita, nós notamos quando nós estamos procurando o melhor e nós não fazemos. Certa feita eu
eu participava do CELD e nós trabalhávamos na sexta-feira. Então, como todo o serviço de obsessão nos centros espíritas são sexta-feiras. E eu estava trabalhando, eu ia para a desobsessão às 5 horas que começava a tarefa. Então, quando eu saí, a gente procura se equilibrar o máximo possível para que a gente não caia naqueles deslizes normais da vida cotidiana nossa, do trabalho, etc. Então, quando deu 4 horas, uma pessoa falou uma coisa comigo, eu me desequilibrei total e tal, fui para o trabalho em Pandareca, cheguei lá e falei, eu não consigo trabalhar e eu vou só assistir. Aí eu assisti a tarefa, tudo bem. E na outra quinta-feira, nós trabalhávamos estudando no grupo. É que aqui se fala na doutrina espírita que aqui não tem palestrante que sabe de tudo, não tem ninguém que dá aula, nós somos estudiosos de um grupo. Então, ora eu estou aqui, ora está o outro, ora está aqui. Doutrina espírita não tem chefe, doutrina espírita não tem sim diretor da casa espírita, etc., porque é necessário, tem que ter um diretor. Mas dentro do conceito dos estudos, da doutrina, não existe ninguém melhor que o outro. Existem aqueles que, por chegarem mais tempo, têm mais facilidade, já adquiriram conhecimento, então participa do grupo de estudo e tem que ter um para coordenar o estudo. Então, nós estávamos coordenando o estudo. Então, quando nós abrimos o Evangelho para iniciar a tarefa, que a gente antes fala do Evangelho e depois a gente inicia no livro dos médios para dar a devida aula. Aí bateu bem claro, assim, mas bem claro assim para nós. Lembra que eu te peguei naquele dia e você não conseguiu trabalhar? Então, aí nós paramos, ficamos meio atônicos, aí o grupo, o que houve? Falei, me lembraram uma coisa aqui que aconteceu comigo na sexta-feira. Então, nós observamos também que até para nós virmos, nos dedicarmos na qualidade de médium, na casa espírita, é muito sacrificante. Por quê? Nós temos que estar 24 horas por dia vigilante para que nós não caiamos nas tentações dos da ferrugem. Porque tem muitos irmãos nossos que não querem o nosso progresso e eles procuram nos atrapalhar. Eles não querem o nosso progresso. Não é que eles sejam maus, não. Nós vemos dentro da nossa sociedade mesmo, tem muitos irmãos que pensam lá em cima, já estão pensando em amor, em paz, etc. Tem outros que ainda não estão. Não é que eles sejam maus, é que eles ainda não despertaram a sua consciência pelo amor do Pai para cada um de nós. São irmãos que, para sentar aqui, para assistir uma reunião dessa aqui, ainda vão demorar 2, 3 reencarnações. Então, nós também não podemos apontar o dedo para eles, que eles também não são maus. Se eles fossem maus, não teria sido criado pelo nosso querido Pai, que é Deus. Então, para Deus, todos nós somos irmãos, todos nós merecemos as mesmas chances para crescer. E, no entanto, que nós aprendemos, que o Pai sempre fala para nós, que nós que já temos essa sabedoria, já sabemos alguma coisa, nós temos aqui, se não puder chegar a esses irmãos fronte a fronte, nós pelo menos fazer uma prece para que eles acordem para a sua realidade aqui no planeta Terra, a qual eles se comprometeram. Então, nós temos um exemplo aqui que fala muito bem do estado corpo e espírito. E é um exemplo que todos nós sabemos apenas para nós nos lembrarmos. Diz assim: vocês já viram a borboleta de asas matizadas despojar a informe grisálida onde se fechou a lagarta repugnante? Viram o inseto que antes arrastava-se pelo solo, agora livre, franquear, esvoaçar no ar ensolarado, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel do fenômeno da morte. O homem também é uma crisálida, que a morte decompõe. O corpo mono, vestimenta da carne, despojo miserável, retorna ao laboratório da natureza.
Mas o espírito, depois de haver cumprido a sua obra, lança-se numa vida mais elevada, nessa vida espiritual que sucede à existência corporal, como o dia sucede à noite e separa cada uma das nossas encarnações. Então, a gente observa nós todo embrutecido, visto a lagarta, no seu aprendizado, no seu caminhar lento, e depois de um certo tempo, a sua transformação e alça voo em busca do desconhecido, que no nosso caso é o conhecido, que é a nossa pátria espiritual. Então, quer dizer, é um exemplo bem sucinto para cada um de nós, né? Então, vamos voltar aqui para o Livro dos Espíritos, que temos aqui também na questão 918, que fala assim para nós: caracteres do homem de bem. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática de lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, o Pai, ele está sempre presente no nosso dia a dia, nos alavancando, querendo que nós vamos, realiza, faça. E ele está presente. Então, muitas das vezes, nós que não conseguimos atentar a essa presença do Pai. Então, muitos de nós, às vezes, dizem assim: mas eu não consigo ver Deus. É até pretensão nossa querer ver Deus, né? Mas o Pai, através de seus mensageiros, ele coloca do nosso lado irmãos para nos orientar constantemente. Como ele coloca? Nossos guias espirituais, nossos protetores. Quantos de nós deitamos com alguns problemas na vida, insolúveis, pedimos prece, pedimos apoio, orientação, e no outro dia, interessante, como que eu não pensei esse tipo de saída para cada um, para mim. Uma outra coisa também, lembrar bastante a nós, que nós somos espíritos 24 horas por dia. Muitas das vezes, equivocadamente, nós nos achamos apenas latente a hora que nós estamos acordados no corpo. Na realidade, quando nós dormirmos, o espírito está solto. Então, nós temos que procurar buscar apoio, orientação aos benfeitores espirituais, para quando nós sairmos do corpo e o corpo ficar descansando, devido à sua luta do dia a dia, nós procurarmos esses bons espíritos para nos orientar, nos fortalecer. Então, nós temos que sempre nos guiar antes através da prece, para que, até para quando nós formos desencarnarmos, esses bons espíritos já estão lá nos aguardando há mais tempo. Muitos nós observamos que estão desencarnando e, quando lá chegam, praticamente é abraço total, porque já participava da vida espiritual junto com aqueles queridos irmãos. Quantos que, quando estão desencarnando, a gente observa até levantando a mão para segurar a mão daquele invisível que ali está. Invisível esse que são seus parentes, amigos, que já estão do outro lado. Aí então, vamos lá para a nossa questão 941, que diz assim para nós: o temor da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor? Visto que elas têm diante de si o futuro. Futuro é o nosso desencarne, a nossa pátria espiritual. Todos nós que não somos da doutrina espírita, temos esse temor da morte, porque o espírita não deve, em hipótese alguma, temer a morte, porque ele sabe que a morte não existe. Então, aqueles que temem a morte, por quê? Porque todos nós fomos de religiões no passado e que ali era colocado dentro da nossa mente que a gente ia para o inferno, dificilmente a gente ia para o céu, ia para isso e aquilo, quer dizer, purgatório,
e todas essas balelas aí. Então, são tudo mentiras que infundavam na nossa mente, e para tirar da nossa mente, nós temos que ter um estudo sério para que nós possamos tirar esses equívocos que foram colocados, esses medos que criaram para cada um de nós. Então, aí a pessoa tem medo da morte. Conhecemos pessoas que nem sequer quer falar da morte. Então, nós lá em casa já falamos, quando eu morrer, eu quero ser cremado, eu quero fazer isso e tal. Então, cada um tem que escolher aquilo que ele já quer fazer. Então, isso eu quero dizer o quê? A consciência tranquila de que um dia irá desencarnar. Falar em cremação, coisa parecida, nós, através de pesquisa, nós vimos que existem já países que não enterram mais seu corpo. Existe país que só crema. Queira ou não, será cremado. Então, quer dizer, até isso aí eles já venceram. Aí, a resposta é sem motivo que tem esse temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando jovens de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, porque eles dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Uma das coisas que eu sempre me debatia, o pecado mortal não pode se fazer entre os dois sexos para que viesse ou desse a oportunidade ao espírito de aqui vir. Então, como que a gente teria que vir? Eu me debatia isso muito, eu era católico, nas igrejas, e o padre, um dia você vai entender. Bem, na igreja católica eu não entendi, vim entender aqui. Então, quer dizer, é pecado mortal, você não pode fazer, mas como que a gente vai nascer então? É óbvio que tudo que nós fazemos tem que ser com responsabilidade. E diz, então, quando se tornam adultas, se tem um pouco de juízo, não pode admitir isso e se tornam ateias ou materialismo. O ateu foi pessoa que vivenciou ou foi vítima de uma fé cega. Então é mais fácil falar que é ateu e não assume compromisso com nada. Então, eu tenho o hábito de dizer, coloca o ateu em um avião e diz que o avião está caindo. Vocês vão ver como ele chama o nome de Deus. Então, quer dizer, quando está bem próximo de si, a pessoa acha que está bom, né? Está pronto para. Mas quando surge o problema, aí a pessoa quer conquistar todo aquele passado em apenas um instante. E diz, é assim que são levados a acreditar que, além da vida presente, nada mais há. Quanto às que persistiram nas suas crenças de infâncias, elas temem aquele fogo eterno que deve queimá-los sem as consumir. Então a gente vai observando aqui e fica pensando nas leis do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Toda a lei foi sintetizada nessas duas. Como que um pai vai se sentir bem, sabedor de que seu filho está lá queimando no fogo do inferno lá eternamente? Não tem nem como nós colocarmos isso dentro da nossa mente, dentro da lógica. Então, vamos dizer assim, se nós, da doutrina espírita, queremos falar que existe o céu e o inferno, nós podemos até dizer da seguinte forma, você é o seu céu e o seu inferno. Depende de você, o que você pensa e como você está quando desencarnar. Então, se nós temos uma vida toda ela voltada para a moral, para o engrandecimento do ser, nós podemos dizer que estamos vivenciando uma busca do céu. Estamos vivenciando uma busca da verdadeira felicidade. Mas se nós somos aqueles que deixamos a vida ir se contornando, nós não estamos buscando a verdadeira riqueza para cada um de nós. Então, óbvio, mérito para aquele que está constantemente antenado diante da lei do Pai, para que ele tenha bons procedimentos diante de toda a sociedade com que ele convive. E continuando, diz assim para nós,
A morte, nenhum temor inspira ao justo. Ao justo por quê? Porque ele observa a lei de Deus. Não é que nós da doutrina espírita somos santos, não, porque santo no planeta Terra não existe, só na Igreja Católica. Mas nós procuramos estar sempre antenado, ligado, para que nós erramos menos. Errar, todo mundo erra, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, e as tentações são enormes, mas nós ficamos mais assim antenados para que nós possamos errar menos, se sair mais fora de determinadas situações, para que a gente não caia nesses erros. Porque com a fé, ele tem a certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva ele temer. Então nós temos que estar com a consciência tranquila e encarar a nossa realidade no outro mundo com muito amor e carinho. E aqui na observação fala assim para nós: o homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Uma das coisas que ontem mesmo nós vimos ali na nossa tarefa, irmãos totalmente apegados aos bens material. Além dos bens material, a minha mulher, a meu filho, a meu marido, e por aí vai. Uma coisa também que nós temos que colocar dentro de nós é nós separarmos esses apegos. Se livrar, enquanto nós temos a oportunidade, de tudo aquilo que muitas das vezes a gente constrói com muito suor, muito amor, muito carinho, mas não fica só nisso. Nós nos entrelaçamos por esse lado material e participamos daquilo ali. E quando a gente desencarna, nós não conseguimos deixar esse apego. Uma outra coisa que nós temos é procurar trabalhar dentro de nós essa flexibilidade de saber que apenas servir para nós essa parte material, para nós nos exercitarmos no amor do Pai, através das doações, através do bom entendimento das suas conquistas. E para isso nós temos um exemplo do Chico, que ele estava, isso está em Pontos e Contos, do livro Pontos e Contos, ele estava assim, aí deram a ele uma camisa manga comprida, etc., bonitinho e tal, mas a pessoa ficou por ali. Aí quando passou um irmão com frio, sem camisa, ele pegou a camisa e deu para o irmão. Aí a pessoa, mas Chico, eu dei a camisa para você, mas eu tenho camisa, ele não tem. Olha o desapego. É assim que nós temos que ser. Não é pegar todos os bens que nós temos, dar para os outros, que aquilo ali também, isso aí também é falta de responsabilidade da pessoa. Nós temos que desapegar e não colocar dentro de nós que aquilo ali é meu e se apossar dessa forma. Que na sexta-feira nós vimos muitos exemplos desses aí, de irmãos ainda equivocados dentro desse contexto. E diz, a moderação, mais em cima, sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. A terra tem que ser para nós nada menos do que uma escola para nós aqui crescermos. Nós temos que passar pela terra e deixar na terra o que é da terra e partirmos com o nosso espírito. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta este mundo gozo desconhecido pelo homem material. A moderação de seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma, numa impressão dolorosa, deixando nela. Então, queridos irmãos, a doutrina espírita, ela nos ensina
procedimento de como nós executarmos a lei de Deus. De como nós viemos aqui, grotescamente, cheio de dogmas do passado, e nós temos que vencer tudo isso. Conforme nós lutamos para colocar esses dogmas dentro de nós, agora nós temos que lutar para tirar esses dogmas e substituí-los pela caridade, pelo amor puro e pelos desapegos que nós temos. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, missão do homem inteligente na Terra, fala assim para nós: se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Então, além de nós termos a responsabilidade conosco, nós também temos a responsabilidade com aquele que está à nossa volta. Então, temos que estar sempre meditando, pensando e se esquivando para não cair dessas armadilhas que constantemente elas são colocadas para nós, até para ver como que você está. São os momentos das nossas provas. Vamos ver como que você está no seu aprendizado. Aí que nós vamos prestar a nossa conta. Feliz daqueles que passam por essas provas com muito amor, carinho e sereno, sabendo que foi necessário, partindo do princípio que ele fez de tudo para que nada viesse atormentá-lo. E com isso, sem criticar outrem, ele procurar vencer aqueles momentos. Tem um livro aqui do nosso querido irmão Chico Francisco Cândido Xavier, tenho certeza que ele não vai se importar, chama ele de Chico, e Emmanuel. Então, aqui nós estávamos lendo esse livro aqui, são 600 páginas apenas, é bom para quem vai sair de férias, né? É pegar um livro desse e se fortalecer. Então, aqui, esse nosso querido irmão aqui, o Emmanuel, então aqui fala, se alguém tem alguma dúvida de pré-existências, de reencarnações constantes, nesse livro aqui fala de várias reencarnações do nosso querido Emmanuel. E fala de reencarnações dele, inclusive no Brasil. E o homem que ele veio em destaques, em parte religiosa, em parte de congregações e etc. Então, e cada uma das reencarnações deles, nós estávamos lendo com o crivo do aprendizado, a gente foi observando a ascensão dele em cada reencarnação que ele veio. Então, quer dizer, prova para nós, cada vez mais, de que nós viemos, aprendemos, aí levamos para lá. Quando nós voltamos, nós viemos com todo esse cabedal de aprendizado e recomeçamos novamente, para nós ser úteis e ter mais condições de ser úteis àquele que está à nossa volta. Aqui, inclusive, fala para nós desse momento que ele já está reencarnado em São Paulo, reencarnou no ano 2000, e ele vai ser um dos estudiosos, que ele vai trabalhar na educação, e aqui fala detalhes de toda a reencarnação dele também. Então, quer dizer, prova aqui também, nesse Deus conosco, a constância das nossas reencarnações. Se alguém tem dúvida, é só ter esse livro e fazer isso. Aí eu aproveitei também que aqui tem uma lição de Emmanuel, que fala assim para nós: ontem, hoje e amanhã. Muitas das vezes, a gente também quer saber assim, como, às vezes, essas perguntas surgem, principalmente no livro que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que nós estudamos na casa, e fala assim: quem sou eu? É muito fácil a gente saber quem nós fomos no passado. Olha como nós estamos, nosso procedimento de hoje. Eu quero saber com o que você no futuro, amanhã. Observe o que nós estamos fazendo hoje,
para fazer esse investimento para o futuro. Então, eu sempre falei dessa parte, e aqui eu encontrei esse título aqui, ontem, hoje e amanhã, que fala assim para nós: não vos esqueçamos de que o passado fala em voz alta no presente. O hoje é o prosseguimento do ontem, tanto quanto o amanhã será a continuação do nosso hoje. Por isso mesmo, cada criatura renasce na carne, trazendo no patrimônio congenial as características de que se investia nos campos do espírito. Doloroso é o espetáculo dos lares em que a discórdia e a enfermidade constituem o ambiente de todos os dias. Aqui vemos a expiação determinando a idiotia e a loucura, quando não somos surpreendidos por obsessões inquietantes que edificam o inferno a quatro paredes. Entretanto, se já recebeste o conhecimento da justiça imanente da reencarnação, medita, ora, observa e ajuda quantos te cercam a experiência sob a guande da inibição. O parente desatinado e o companheiro ensandecido constituem bagagem de teus próprios compromissos na tarefa redentora. Longe de serem fardos desagradáveis, são ferramentas benditas que te limam a alma e oportunidades preciosas para que as tuas virtudes se manifestam. E se amargos impedimentos te constringem e atormentam o próprio espírito, acalma-te e receba nos grilhões que te aborrecem e ferem o socorro do céu a ti mesmo, a fim de que, laborando no próprio reajuste, não retornes amanhã à vida livre com as chagas e viciações que te marcavam ainda ontem. Cada criatura reaparece no berço com os problemas que no passado conduziu para o túmulo a cada tempo doméstico, se compõe nos elementos que outrora se desmandaram em desilusões, ações, delituosas ações, a se reunirem para o serviço de recuperação coletiva. Não te detenhas assim na expectação ou no desespero à frente dos labirintos que te afligem o coração e te fustigam a casa. Concentra-te no trabalho sadio, a bem dos que te acompanham, e aceita com humildade os resultados da plantação que te é própria, a fim de que, no amanhã inevitável, seja a morte em tua vida um degrau para cima, a sublimar-te a cabeça e a clarear-te os pés. Emmanuel. Então, quer dizer, uma página que traz para nós todos os ensinamentos de uma reencarnação de ontem, do nosso presente e do nosso futuro. Para nós finalizarmos, nós vamos ler aqui para nós a nossa questão 961, que diz assim para nós: no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? A resposta: a dúvida nos céticos endurecidos, aqueles que têm oportunidade e não vêm buscar tirar suas dúvidas, ou aqueles que ainda não sabem até aonde buscar. O temor nos culpados. Inclusive, na nossa aula hoje também foi falado isso. Os culpados. Nós podemos enganar aos homens, mas nós não enganamos a lei de Deus que está aqui colocada na nossa mente. Nós sabemos o que nós fazemos. Nós não enganamos nossos guias protetores que estão do nosso lado. Nós não enganamos aqueles que fizeram o planejamento da nossa vinda ao planeta. Nos culpados, a esperança nos homens de bem.
Então, nós temos que ser a esperança desses homens de bem, desses homens culpados, sendo homens de bem. Se formos homens de bem, se cumprirmos bem a nossa tarefa, nós seremos espelhos para aqueles que ali estão vivendo em conflitos e não sabem para onde ir, nem acreditar em quê. Mas muitos veem naqueles homens que estão ali no esforço constante de se melhorar um verdadeiro exemplo. Acredito que tenhamos tirado de vocês esse temor da morte, para que nós possamos, quando nós desencarnarmos, desencarnar sorridente na certeza de que vamos encontrar aqueles amigos e amores que deixamos do lado de lá. Paz a todos. Nós agradecemos ao companheiro Galhardo pelas reflexões que ele trouxe para nós e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor maneira possível em nossas cadeiras, vamos fechar os nossos olhos, não vamos nos preocupar com a movimentação natural dos médiuns, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, nos amparando, nos ouvindo, nos atendendo nas nossas necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos de amor para esse trabalho feito com amor, com fé, através dos guias espirituais, que passarão os fluidos, através dos médiuns, os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoe este trabalho do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesse momento e nos inspirar nas reflexões do Evangelho de hoje. Queridos companheiros, temos observado nesse capítulo do Evangelho o quanto Jesus e esses benfeitores vêm ao nosso encontro para nos fazer refletir sobre a questão do apego material. Já entendemos que o apego material dificulta o nosso despertamento de consciência, a nossa evolução espiritual. E hoje, falando aqui sobre a verdadeira propriedade, a gente também pode trazer essa reflexão no sentido daquilo que estamos colocando na nossa bagagem espiritual. Se nós pensarmos na palavra propriedade, né, a verdadeira propriedade, o que vem na nossa mente nesse momento em que pensamos nessa palavra? Percebemos o quanto estamos condicionados com a questão da propriedade, muito ligada aos bens materiais. Falamos, o fulano é proprietário daquela casa, é o proprietário daquele carro. Mas o que seria a verdadeira propriedade? Vamos trazer essa reflexão aqui para a nossa prática. Se nós já sabemos que somos espíritos imortais, que temos muitas existências, vamos imaginar agora onde estariam aqueles bens terrenos que nós conquistamos nas existências anteriores. Onde estariam esses bens? Estão aqui conosco na atual existência? Não, não estão. Então, o que verdadeiramente está conosco aqui na presente existência? É isso que o Espírito Pascal, no Evangelho de hoje, nessa passagem, vem trazer para a nossa reflexão. Então, o que ele diz para a gente? Que nós trazemos são as nossas conquistas espirituais. Ele nos diz que a verdadeira propriedade não é nada do que é para o uso do corpo, mas sim tudo que é para o uso da alma. E o que é para o uso da alma? Vamos pensar. Ele traz, é a inteligência que conquistamos, é o conhecimento,
e são as nossas qualidades morais. A inteligência não necessariamente ela está relacionada àquela pessoa que tem uma formação em termos de estudo muito avançado, porque às vezes um espírito muito inteligente, na presente existência, ele não teve a oportunidade do estudo por alguma necessidade. Mas ali percebemos uma intelectualidade, uma sabedoria, e muitas vezes percebemos a inteligência também na facilidade de aprender determinados conteúdos. Isso é a bagagem do espírito, é o conteúdo que trazemos junto de nós, é conquista. E os conhecimentos? Quantas vezes a gente percebe ali uma facilidade de aprender alguma coisa, uma dificuldade numa outra área, essa facilidade, esse talento que nós trazemos. Nós vemos muitas vezes crianças tão pequenininhas já sabendo ali, por exemplo, tocar piano, trazendo um talento, é a bagagem do espírito que traz de outras existências, e isso não se perde. Às vezes, em algumas existências, isso pode até ficar num estado latente, porque não é o momento daquele talento se exacerbar por outras questões, mas o talento vai estar ali, é conquista nossa. A questão das qualidades morais, quando hoje nós já sentimos prazer, nos sentimos bem em fazer o bem, em ajudar alguém, quando somos empáticos com a dor do outro, isso são qualidades que nós estamos conquistando ao longo das nossas existências. Então, paremos para pensar, se o apego material dificulta nessa evolução, dificulta também o momento do desencarne, como nos trouxe o companheiro no estudo de hoje. Estamos tendo a oportunidade, essa espiritualidade vindo até nós, para que a gente possa trabalhar isso hoje. O que nós estamos ainda tão apegados? Como é que nós estamos nos relacionando com os bens materiais, com as pessoas que amamos, com os vínculos que nós temos? O que nós estamos colocando na nossa bagagem? Como ele trouxe a imagem ali de uma viagem, o que nós realmente queremos levar conosco e aquilo que não queremos mais carregar, aquilo que nós precisamos nos libertar. Então, que seja a partir dessas reflexões, que seja a partir dessa consciência do quanto a espiritualidade está junto a nós, nos ajudando nesse processo, que nós possamos trazer isso para o nosso coração. Que Deus abençoe a todos nós. Querido Jesus, que ao final da nossa manhã de estudos, nós possamos estar nos sentindo mais equilibrados, mais pacificados, mais conscientes, Senhor, dos papéis que executamos aqui no nosso planeta Terra. São muitos os papéis, mas nós precisamos muito, Jesus, do Teu amor, do Teu amparo, nos encorajando, nos elevando cada vez mais e melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas palavras, nossos atos. Ajuda-nos, Senhor. Permita que possamos perceber a presença do nosso anjo de guarda junto de nós, nos intuindo, para que possamos fazer melhores escolhas em nossa vida. Agradecidos, Senhor, pela grande oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, de estarmos aqui no nosso SEAP, nesta casa que nos acolhe, em que nos sentimos abraçados pelos espíritos queridos que aqui trabalham. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.